Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Tato e você está no canal Tato Paulino. E eu gostaria de começar o estudo de hoje com uma pergunta. Você já foi tentado a se desviar dos caminhos do Senhor? Lógico que já, eu tenho certeza disso, todos nós somos. Mas é que parece que hoje em dia os atrativos para que isso aconteça estão cada vez maiores e melhores. Cada vez mais o mundo nos oferece coisas que parecem boas e benéficas para nós, mas se nós formos ver na palavra de Deus, muitas delas estão contra a vontade do Senhor. E hoje eu quero tratar disso falando de um povo pequeno, que conseguiu resistir às tentações que lhe foram oferecidas, aos prazeres que lhe foram oferecidos. Por quê? Porque eles eram fiéis a um líder religioso que 200 anos antes havia lhe dado certos mandamentos. Eu quero tratar com vocês hoje de um povo chamado Recabitas, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 35. E quem eram esses Recabitas que vão servir de exemplo para nós hoje? Os Recabitas eram uma ordem religiosa fundada por um homem chamado Jonadab. Esse Jonadab, ele foi auxiliar de Jeú na destruição do reino de Acabe e Jezabel, que tanto mal fizeram ao povo de Deus enquanto reinavam. Por verem o luxo com que vivia Acabe e sua esposa, eles decidiram e aderiram à abstinência total de qualquer tipo de luxo. Então eles passaram a viver como nômades e a não mais compartilhar de nenhum tipo de luxo ou regalia. E eu gostaria de ler esse texto que está em Jeremias 35. Eu vou ler do versículo do 1 ao 10. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereçam vinho para beber. Então busquei Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhe pedi que bebessem. Até aqui o versículo 5. Irmãos, veja bem o que acontece com essas pessoas. Eles eram um grupo que obedeciam a Jonadab, que há mais de 200 anos tinha dado uma ordem para que todos aqueles que fizessem parte desse clã vivessem uma vida sem luxo. De repente, eles são colocados por um homem de Deus, e aqui começam os atrativos. Um homem de Deus vai e o chama para visitar o templo. E Jeremias consegue trazer todo o povo para dentro do templo. Então já é um atrativo, é um homem de Deus, é um servo de Deus, é alguém de renome na época, um profeta do Senhor, o chamando para ir ao templo. E eles confiaram e foram. Quando chegam lá, um outro atrativo. Eles vão para um local sagrado, uma sala próxima a pessoas de destaque, como diz o versículo 4. Eu os levei ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, um homem de Deus. Ou seja, além de serem levados por um homem de Deus ao templo, um convite ótimo, um convite maravilhoso, que ninguém esperava, de repente eles são colocados num local de destaque dentro daquele templo. Ou seja, é mais um atrativo. Porque um homem de Deus o chamara e agora eles estão num lugar ótimo. Para quem vivia em cabanas, estar ali era uma coisa maravilhosa. Mas de repente vem o próximo atrativo, que é beber o vinho. Jeremias fala assim no versículo 5:
Coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhe pedi que bebessem. Veja bem, agora estava sendo servido o melhor vinho. Estava sendo servido em taças, possivelmente de ouro, que eram que geralmente usavam-se nos templos. Se você juntar todos esses atrativos, será que não podia passar por a cabeça de algum deles? Olha, estou aqui, um homem de Deus me chamou, estou num lugar bom, um lugar santo, um lugar sagrado. Está sendo oferecido um vinho para mim, muito bom. Então, se eu beber, talvez não tenha problema nenhum, vai ser só uma vez na vida, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Irmãos, esse é um perigo que nós constantemente passamos. Nós, muitas vezes, olhamos, olha, aquela pessoa que me convidou para tal coisa é uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que não faz mal a ninguém, não custa nada eu sair com ele, ir nessa baladinha com ele ou com ela, aproveitar um pouco da vida, vou estar num local legal. Se eu tomar um vinho, se eu tomar uma cerveja, se eu tomar um uísque, vai ser só uma dose, não vai ter problema nenhum. Isso pode ocorrer conosco também. As tentações, elas vêm como sendo coisas muito boas, coisas muito especiais. Algumas vezes, dando até a impressão que vão nos tirar pesos que a vida do dia a dia nos traz. Mas olha a resposta desses homens a esse convite de Jeremias, um homem de Deus. O versículo 6 em diante diz o seguinte: eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Jamais bebemos vinho em toda a nossa vida, não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinha, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Essa foi a resposta dos recabitas. Apesar de todo o atrativo que veio até eles, pareciam sendo coisas boas, mas eles não queriam de maneira nenhuma deixar de lado aquela doutrina que seguiam, deixar de lado aquele mandamento que Jonadab havia dado. Ou seja, eles tinham firme consciência e razão para dizer: não, eu não vou ceder. Agora a pergunta que vem para nós hoje: será que nós estamos preparados para responder a razão da nossa fé quando vierem esses atrativos? Será que quando você for chamado para alguma coisa que pode te desviar dos caminhos do Senhor e você falar não, e a pessoa falar: mas por quê? Você tem realmente consciência do porquê você não está fazendo aquilo? Você tem como responder, repito, a razão da sua fé? Vejam o que diz a carta do apóstolo Pedro. A primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. É isso que Pedro está dizendo aqui.
Quando alguém perguntar, mas por que você não faz isso? Por que você não quer curtir com a gente do jeito que nós curtimos? Por que você não quer fazer esse negócio que vai te render um bom dinheiro, mesmo que não seja lícito? Você pode dizer, porque eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a Cristo, meu Senhor e Salvador. E daí você vai poder apresentar a razão da sua fé. Mas para isso, é o que Pedro diz, você tem que santificar Cristo como Senhor em seu coração. E aqui santificar Cristo como Senhor em seu coração quer dizer separar Cristo como Senhor e meu Salvador. Você está pronto para responder quando lhe perguntarem por que você não faz tais coisas? Você está pronto a responder quando, como Paulo disse em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo? Quando você não se amoldar àquilo que o mundo quer que você faça, você está pronto para responder? Pois eu vou te explicar uma coisa. Você só estará pronto para responder se você ler a palavra de Deus, se você buscar comunhão com Deus. Se você não ler a palavra de Deus, se você não meditar na lei do Senhor, se você não buscar comunhão com Deus através da oração, você não vai estar preparado para lutar contra essas tentações. E um outro ponto, e último ponto que eu quero mostrar desse povo, é que eles foram recompensados por Deus. Veja como Deus chama Jeremias e faz um contraste entre o que aquele povo fez naquele momento e o que Israel estava fazendo com ele, o que Judá estava fazendo com ele, o próprio Senhor. Veja bem a partir do versículo 12 de Jeremias 35. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Que lição? A lição que os recabitas estavam dando para eles ali dentro do templo. E ele continua no versículo 14. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje, ou seja, 200 anos depois. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu, diz o Senhor, tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes dizem que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Que vergonha, irmãos! Aquele povo que era chamado de povo de Deus fazia tudo errado, enquanto aquele pequeno povo nômade respeitava as ordens de um homem, de uma pessoa, de um antepassado, que eles realmente obedeciam à sua vontade. O povo de Israel, mesmo com todos os milagres que Deus havia feito entre eles, não obedeciam. E eles não tinham por que não obedecer, porque o próprio Deus diz o seguinte: eu lhes mandei servos, eu lhes mandei profetas para lhes falar da minha palavra, para lhes dizer a minha vontade, e mesmo assim vocês não obedecem. E hoje, Deus tem falado com você diariamente. Quando você vai aos cultos, quando você ouve uma pregação, quando um servo de Deus vem te dar uma orientação, quando você vê a palavra de Deus, Deus continua falando com você, Deus continua te dirigindo. Cabe a você obedecer ou não. E o mais interessante, irmãos, é que parece que o que Deus pediu àquele povo, ordenou àquele povo, é o que Ele continua fazendo conosco. Ele pede para aquele povo se converter dos maus caminhos. É o que diz o versículo 15. Enviei vocês repetidas vezes todos os meus servos e profetas. Eles lhes dizem que cada um deve se converter da sua má conduta,
corrigir suas ações. E é o que Deus nos diz até hoje. Ele fala sobre fazer boas obras, sobre estar dentro da vontade do Senhor. Aquele tempo, até hoje, diz para não seguirmos outros deuses, aquele tempo, e fala ainda hoje. Ou seja, a vontade de Deus para nós é a mesma, e parece que os pecados que cometemos são os mesmos. Ah, mas eu não adoro outros deuses, eu não tenho nenhuma estátua na minha casa, eu não idolatro nenhum santo. Não estou falando disso. Há vários tipos de deuses dentro de nós. Quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós criamos deuses. Nós criamos deuses dentro de nós, porque aquilo é mais importante que o nosso Senhor, que é a vontade dele. Esses deuses que nós temos dentro de nós também têm que ser destruídos. Ou seja, tudo que Deus exigiu daquele povo naquela época, Ele continua fazendo conosco. Ele continua querendo que nós façamos o mesmo. E olha a recompensa que Deus fala que aquele povo teria. No versículo, os recabitas seriam. Está no versículo 18. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Irmãos, Deus tem grande promessa para nós, se nós estivermos dentro da sua vontade. Se nós, como esse povo chamado recabitas, que talvez poucos conheçam na sua leitura bíblica, se nós seguirmos o exemplo desse povo, que mesmo em meio a tentações, mesmo em meio a sugestões que poderiam fazer-os desviá-los daquela doutrina que seguiram firme, porque podiam e sabiam dar a resposta da sua fé. Deus também tem coisas maravilhosas para nós.